Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu estou gravando este clipe em uma das partes de minha biblioteca particular, principalmente onde eu tenho aproximadamente 350 livros somente na área de busca de emprego, negociação salarial, condução de entrevista, presença, imagem, profissionalismo, entre inúmeros outros assuntos que dizem respeito ao preparo de um executivo para um processo seletivo. Por este motivo, eu vou hoje fazer um clipe em forma de advertência, de tal forma que, se você estiver em busca de um emprego, você não cometa esses erros que são tão comuns. Eles são observáveis, eles são visíveis, eles são corriqueiros no mundo dos negócios. O primeiro dele diz: nunca responda a um anúncio de emprego quando o seu perfil profissional não é compatível com o detalhamento da posição anunciada. Por que você deve evitar esse erro? Em primeiro lugar, você vai se frustrar porque a empresa vai pegar o seu currículo, vai jogar na lata do lixo. Ela não vai lhe dar nenhuma resposta. E aí, você vai para o mercado e diz que já mandou mais de 1000 currículos, mais de 2000 currículos e não recebeu nenhuma resposta. Você não vai receber, porque o seu perfil não é compatível com aquela posição. Em segundo lugar, você vai queimar a sua imagem. E eu tenho visto muito isso. O profissional manda o seu currículo para uma posição que não tem absolutamente nada com o perfil dele. E, naturalmente, isso faz com que a sua imagem seja queimada. Ele demonstra uma falta de autocrítica tremenda. Ele demonstra uma falta de autoconhecimento tremendo. Consequentemente, ele vai ficar durante muito tempo murmurando que o mundo dos negócios, as empresas, não lhe dão uma chance de trabalho. Portanto, vou repetir: nunca responda a um anúncio que não seja compatível com o seu perfil de carreira. Em segundo lugar, não turbine o seu currículo, não minta no seu currículo sobre qualificações que você não tem, principalmente qualificações acadêmicas, datas, posições, salários e resultados que não obteve. As empresas checarão esses seus dados e, se elas descobrirem que você está mentindo, você fatalmente ficará fora do processo. Eu estava observando a lista de executivos do atual governo federal que mentiram em seus currículos, como, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, que dizia ter estudado em Yale. Temos o caso de um candidato ao Supremo Tribunal Federal que turbinou seu currículo com cursos de pós-doutorados que ele não tem. E a faculdade ou as faculdades desmentiram categoricamente. E qual foi a sua argumentação? Isso é um erro de tradução. Imaginem só. Nós tivemos o caso da presidente Dilma, que dizia que tinha doutorado. Ela nunca fez doutorado. Nós tivemos o caso recente do ex-ministro da Educação anunciado, que também foi pego na mentira. Alguns anos atrás tivemos um notável entre aspas, consultor de empresas, que dizia que tinha pós-doutorado na escola London School of Business, que tinha feito cursos na Austrália, que tinha isso, que tinha aquilo. E uma investigação preliminar comprovou que tudo aquilo era história de pescador. Nunca minta no seu currículo. A empresa vai detectar. Quero chamar a atenção daqueles profissionais que costumam
desejar esconder os períodos que passaram nas empresas. Então eles nunca dizem o mês em que começaram a trabalhar na empresa ou que deixaram aquela empresa. Na verdade, em geral, eles passaram um tempo muito curto e eles querem esconder isso. Isso é um erro tremendo. Por exemplo, eu particularmente, quando fazia recrutamento e seleção de executivos no começo da década de 80, era uma das primeiras coisas que eu via e naturalmente eliminava aquele candidato. Eu nem sequer dava qualquer resposta à sua correspondência. Isso é um fato que você verifica todo o santo dia. Todo o santo dia. E você precisa evitar erros tão banais, tão comuns, tão fúteis, que podem lhe levar à negativa de um processo seletivo. E eu tenho visto muito isto acontecer. Um terceiro erro, que você não deve cometer quando você está num processo de transição de carreira, é pressionar o entrevistador para que ele lhe dê uma resposta positiva ou negativa sobre o processo seletivo. Você se tornará um profissional chato, inoportuno. Você demonstra ansiedade ou mesmo demonstra desespero. Nunca pressione o entrevistador ou a empresa. A coisa que você pode fazer ao concluir uma entrevista é perguntar quando a empresa planeja concluir o processo seletivo. Mas você não pode, em hipótese alguma, cobrar o selecionador ou a empresa por uma resposta urgente. Outro erro muito comum quando você está num processo seletivo: não peça para o entrevistador lhe dar um feedback sobre o seu desempenho durante a entrevista. Quando você solicita esse feedback, primeiro você tem que se lembrar que o entrevistador não é o seu coach, não é o seu mentor, ele não é o seu consultor. E isso certamente demonstra uma falta de segurança tremenda. Portanto, evite este erro a qualquer custo se você quiser passar num processo seletivo. Quando um executivo pergunta para o Gutenberg como ele se saiu numa entrevista, eu já fico desanimado. Eu já fico totalmente desmontado, porque eu sei que este não é o candidato certo para a companhia. Em quinto lugar, nunca inicie a discussão sobre salário, sobre benefícios, entre outras vantagens ou desvantagens daquela empresa. Delegue, deixe que o entrevistador lhe faça essa pergunta. E se ele lhe perguntar qual a sua pretensão salarial, diga: olhe, eu tenho aqui em minha pasta um relatório que diz qual é o meu salário, qual foi o meu último salário, qual foi o meu bônus, quais os benefícios que eu recebi, entre outras informações. Mas nunca diga: eu quero X acima do salário atual, 20%, 30%. E é muito comum você conversar com um profissional, por exemplo, em nível gerencial, você pergunta para ele qual o seu objetivo agora que você está indo para uma transição de carreira. Ele diz: eu só aceito conversar se for para uma posição de diretor. Puxa vida! Ele não foi promovido na empresa dele e agora em transição de carreira que almeja uma posição de diretoria? Não, ele tem de começar em geral onde ele está e aí fazer a sua carreira. Em segundo lugar, ele nunca deve dizer quanto ele quer ganhar. Como eu já falei, vou repetir. Ele nunca deve perguntar ou dizer quanto ele quer ganhar. Se 10, se 20, se 30 ou mais por cento. Deixe a empresa dizer. A empresa tem as suas pesquisas salariais. Ela faz pesquisas. Ela sabe quanto é que o mercado está pagando. Nós sabemos que tem empresas que pagam 10, 20% acima do mercado. Tem outras que pagam 10, 20% abaixo do mercado de trabalho. E ela compensa isso com benefício. Portanto, esses erros devem ser evitados. Eu sei que às vezes eu posso até parecer um cara chato, intransigente nas minhas colocações. Mas creia-me, eu estou falando desta maneira para que você abra os olhos, para que você abra a mente e para que você triunfe em um processo seletivo.
Eu sei que para um consultor a coisa mais fácil é dosar a pílula de tal maneira a encantar os clientes. Eu não vou fazer isso de maneira nenhuma. Eu não vou fazer isso de maneira nenhuma. Se eu tiver de falar a verdade para um executivo, eu vou falar. Com educação, com sinceridade, com sensibilidade. Mas eu não vou deixá-lo se arrastar pelo erro. Portanto, eu sugiro que você preste atenção a esses erros, de tal forma que você tenha sucesso em sua recolocação. Eu quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, e lá você vai encontrar tudo sobre a nossa empresa, a nossa história, os nossos valores, a nossa missão, as empresas para as quais trabalhamos, os executivos que se empregaram, os depoimentos, as entrevistas, entre tantas e tantas outras coisas. E como eu sempre digo e vou repetir, todo esse meu esforço, todo o trabalho da Gutenberg Consultores visa beneficiar o executivo que tem compromisso com a sua carreira. Eu gostaria que, se você tiver interesse em conhecer a Gutenberg Consultores, me manda um e-mail, macedo@gutenberg.com.br, e eu terei o maior prazer em respondê-lo ou recebê-lo até mesmo. Portanto, fique atento. Quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência, pela sua consideração. E se você gosta dos meus trabalhos, eu peço que você peça para que os seus amigos me acompanhem também neste canal super importante de divulgação do conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado. E eu espero encontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!